De um modo geral, parece que há avanços e retrocessos, né? Em alguns aspectos, as imagens que são veiculadas sobre as mulheres, elas têm melhorado nos últimos anos. Você vê mais diversidade, as questões referentes ao corpo, né? A liberdade do uso do próprio corpo parece que têm sido mais veiculadas hoje em dia, mas ao mesmo tempo parece que há uma hegemonia também de perspectivas que ainda são muito objetificantes. Se você vê propagandas do tipo de cerveja, de automóveis, ainda são propagandas que veiculam uma ideia de uma mulher sexy, jovem, né, com corpo nu para vender objetos, determinados subgrupos dentro das mulheres, né, mulheres de classes mais baixas ou mulheres com corpos que não são, né, os corpos do tipo padrão acabam tendo uma veiculação mais negativa. Então é difícil dizer que uma há uma produção de uma imagem única das mulheres, mas há uma tendência de que essa veiculação ainda seja muito estereotipada e voltada para o campo da objetificação. Ou mesmo mulheres que atingem determinado nível de poder político ou econômico, elas acabam não sendo julgadas pelas suas habilidades acadêmicas e intelectuais, mas pelas suas vestimentas, né? Então, se vê uma entrevista com uma a presidenta de uma empresa e vão falar sobre a roupa que ela veste, vão falar sobre a maquiagem dela e dificilmente vão falar sobre as habilidades que ela tem ou não para exercer aquela atividade. E isso se reproduz nas novelas, nas propagandas, nos seriados de TV, ou seja, então ainda continua havendo essa ideia de que a mulher vale pelo seu corpo, vale pelo que ela aparenta e menos pelo que ela é capaz de produzir. Então eu acredito que, mesmo com alguns avanços pontuais, a imagem mais hegemônica, né, mais comum sobre a mulher ainda é uma imagem bastante objetificante. Com toda certeza, né, você tem debates acadêmicos, intelectuais, que dificilmente atingem o grosso da população, e a televisão ainda é hoje um veículo que transmite informação, que muda costumes, ou que pelo menos propicia que determinadas ideias se expandam com mais rapidez e facilidade para grupos sociais que seriam dificilmente atingidos por outras vias. Nesse sentido, se você tem uma mudança na representação das mulheres na televisão, né, em diferentes âmbitos, né, nas telenovelas, nas propagandas, nos telejornais, em diversos espaços, você vai ter uma mudança de médio e longo prazo no modo como essas mulheres se veem, né, o modo como elas se representam. Então você já teve isso nos anos 80 com programas femininos e programas como alguns programas de auditório daquela época que traziam uma imagem da mulher, que debatiam questões como divórcio, sexualidade, uso de contraceptivos, planejamento familiar. Isso teve uma influência muito grande no papel que as mulheres vieram desempenhar na década seguinte. E depois você tem, né, de novo, esse recrudescimento dessa ideia mais da mulher como objeto sexual, como objeto de prazer do homem, que tem se perpetuado, ou muito a questão da ditadura, da magreza, da juventude, que também tem sido muito fortes. Nesse sentido, alterar essas perspectivas, ou pelo menos expandir, né, pensar outras formas de ser mulher, com certeza vão ter uma influência nessas identidades, né, a médio e a longo prazo, com toda certeza. Você tem especificamente, né, pensando na questão do empoderamento das mulheres, da liberação feminina em diferentes âmbitos, né, no âmbito da sexualidade, do acesso à política, do acesso ao emprego, da equalização salarial com homens. A mídia ainda é muito refratária, ou pelo menos, né, a mídia mais comercial ainda é muito refratária em debater esses temas de maneira clara. Né? Ainda há uma ideia de que o papel da mulher é muito relegado ao papel do lar, ou que se ela sobe de vida, ou que se ela alcança determinadas posições é porque um homem ajudou. Assim, dificilmente você encontra na mídia uma veiculação que ressalte os aspectos positivos dessa mulher, independente de haver ou não um homem que esteja com ela. Ou mesmo questões do tipo, dizer que uma mulher que ocupa uma posição de poder está masculinizada, né, que ela age como um homem, ou então que ela deveria agir de uma forma mais feminina. Então, são todas questões que, em certa medida, ainda representam uma certa dificuldade da mídia em entender os avanços que o movimento feminista tem trazido para a vida das mulheres.
Mesmo questões como, falando especificamente das mulheres negras, que são um grupo ainda mais subrepresentado dentro da mídia do que das mulheres brancas, se você assiste uma novela, os papéis que são preenchidos por mulheres negras ainda são os papéis das empregadas domésticas, das babás, né, da mulata sexy, da favela, da sambista. Então você não tem, por exemplo, um retrato de uma mulher negra de classe média, de uma profissão liberal. Essas coisas ainda não acontecem. Então revela que também é uma mistura, né, da questão de raça, da questão de classe, da questão de gênero, obviamente. Essas coisas elas precisam ser pensadas em conjunto nesse sentido. Então você tem uma veiculação ainda muito problemática de não acompanhar os avanços que a gente tem tido no campo da política, né? Eu acredito que ainda não há uma mudança efetiva, ou pelo menos não uma mudança que você possa sentir em todos os aspectos, né? De novo, há avanços e retrocessos, como é comum em vários temas sociais. Eu acho que há uma pressão hoje em dia diferente dos movimentos sociais do que havia nas décadas anteriores, então o uso das mídias sociais, né, a partir da internet, das redes sociais, ele permite um alcance maior das críticas, e aí também exige uma resposta mais imediata da mídia, mas muitas vezes essa resposta é num sentido de dizer desculpa, mas não de efetivamente causar mudanças. Então eu penso que com o aprofundamento do uso das mídias sociais, esses conflitos irão aparecer com maior frequência, porque mais pessoas, mais grupos sociais vão se sentir representados de maneira negativa, né? As mulheres vão continuar entendendo que há uma hipersexualização do seu corpo, há um controle social muito grande sobre o corpo da mulher, sobre como ela deve acessar, utilizar o próprio corpo, e aí elas tomam as mídias sociais, que acabam funcionando como um meio muito rápido para fazer essas críticas, e no medo de perder audiência, talvez as grandes redes de televisão ou outros espaços de mídia vão se adequando mais rapidamente a isso. Então eu acredito que há uma mudança em curso, e essa mudança tem a ver com o uso que a gente faz das mídias, das redes sociais, para acessar mídias que anteriormente eram muito mais opacas para a crítica que se fazia dos movimentos sociais. Então não quer dizer que nos anos 90 ou nos anos 80 essas críticas já não existissem, mas era muito mais difícil alcançar aquelas pessoas que estão produzindo esse conteúdo, e hoje em dia isso parece mais fácil. Então o impacto negativo de uma propaganda televisiva, ele é imediato numa rede social, e isso faz com que eles precisem alterar com uma certa rapidez. Então eu acredito que, obviamente, não é uma coisa para ontem, mas a médio e a longo prazo, a gente vai ver a mídia chegando mais próximo das demandas dos movimentos sociais, até para conseguir manter o seu público, que vai ser um público cada vez mais diverso e mais crítico em relação a determinadas manutenções de estereótipos, de preconceitos em relação às mulheres.